Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Que bom, né? Chegou sexta-feira. Como vocês passaram o feriado? Passaram todos bem? Que bom, graças a Deus. Gente, vamos orar? Feche os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Gente, sextou, que legal. Hoje nós vamos ter aula de história, tá? E vamos ter também o livro de reforço, tá certo? Em história, nós iremos fazer as páginas 42 e 43, tá certo? 42 e as páginas 43. Esse é o de história. Gente, o nosso assunto é sobre o governo geral. Tá legal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses governos, tá bom? Vamos lá. O governo geral. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral no Brasil em 1549. Que aconteceu por quê? Porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo autoridade máxima na colônia, tá? Assim o que acontece? Assim o governo geral, ele foi instalado na Bahia. Por quê? Já que ficava no meio das capitanias, tá certo? Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Junto com o governo geral, para o bom funcionamento da colônia, tinha o ouvidor-mor, tá? Que era responsável pela justiça e pela ordem, tá certo? O ouvidor-mor, ele era responsável, né, pela justiça e pela ordem. Também tinha o provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro. Também tinha o capitão-mor, que era responsável pela guarda e defesa do território. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governo geral, tá certo? E existia 4 principais objetivos nesse governo. E quais seriam esses 4 objetivos e que eles deveriam colaborar? Defender a colônia dos invasores franceses, o primeiro objetivo. O segundo, combater os indígenas e suas resistências. Terceiro, manter o processo de ocupação, tá? Quarto, contribuir para a exploração das riquezas na colônia, tá certo? Esses eram os 4 principais objetivos do governo geral. Os 3 primeiros governadores mais importantes foram: vou começar com Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, Tomé de Souza. E o que aconteceu? O que Tomé de Souza fez no seu governo? Tomé de Souza chegou na colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, tá? Entre esses trabalhadores tinha carpinteiro, tinha pedreiro, farmacêuticos e médicos, tá certo? Também, junto com Tomé de Souza, vieram também 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que tinha como objetivo catequizar todos os índios, tá? E educar também, tá? Esse Manuel da Nóbrega, né? Esse padre Manuel da Nóbrega, ele veio ao Brasil com o objetivo de catequizar todos os índios, tá certo? Porém,
Além disso, tá? Além dos índios ser catequizados, o que acontece? Além disso, Tomé ainda trouxe, tá certo? Homens que tinham cometido crime em Portugal e que foram expulsos e que foram condenados, tá certo? Então, ele ainda trouxe homens que cometeram delito lá em Portugal, foram expulsos e ele trouxe com ele, tá certo? Entre as principais realizações de Tomé de Souza na colônia está a fundação de Salvador, tá? O desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e também da criação de gado, tá certo? Porém, gente, houve também o segundo governador. E qual foi esse? Duarte da Costa. Tá certo? Duarte da Costa foi o segundo governador geral. Em 1553, Duarte da Costa substitui Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, que era o seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas também, tá? Entre eles, o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo, em Piratininga. Começava a história da educação brasileira, né? A partir daí começava a história da educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por 2 motivos. E quais foram esses 2 motivos? Ele não fez um bom governo, tá certo? E o seu filho criou sérios problemas na colônia. Então, o que acontece? Ele cria sérios problemas. Então, já vem o terceiro governador, né? Já vem o terceiro, que será Mem de Sá, tá certo? Chega agora o terceiro governador, Mem de Sá. Em 1558, Mem de Sá foi nomeado novo governador geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa, tá? Com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, ele combateu e expulsou os franceses que haviam instalado na colônia, certo? Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, depois da luta. Durante seu governo geral, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. E o que são degradados? Foram muitas pessoas que cometeram crimes, na verdade foram criminosos, tá certo? Que Portugal expulsava. E aí o que acontece? Mem de Sá traz também esses homens, tá? Que foram expulsos de Portugal, chamado os degradados. Assim, Portugal ficava livre desses criminosos, tá? Os combates aos indígenas foram intensificados, onde muitos foram capturados e vendidos como escravos, tá? Essas capturas eram realizadas por meio de expedição, tá? Ao interior do Brasil, tá? As entradas e bandeiras. E qual é a diferença de entradas e bandeira? A diferença entre essas expedições, porque entradas e bandeiras foram expedições, então a diferença delas é que as entradas, né, a expedição chamada Entradas, era organizada pelo governo de Portugal. E por esse motivo respeitava o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Já as bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado, tá? Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil.
A gente viu que eles encontraram o pau-brasil, né? Mas os bandeirantes encontraram em São Paulo a nova riqueza. E qual era essa nova riqueza? O ouro. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso assunto de história sobre os governadores geral, o governo geral, onde existiam os três principais, tá certo? Bom, meus amores, nós vamos agora para o nosso exercício. Bora lá. Primeiro quesito. Primeiro, complete. Após o fracasso das... Aí você vai completar. Aí, tracinho, o rei de Portugal. E aí você vai completar todos os espaços que estão em branco, tá certo? Segundo quesito. Faça a correspondência. Número 1. Local de instalação do governo geral. 2. Autoridade máxima da colônia. 3. Dever dos donatários. 4. Objetivo do governo geral. Então, vocês vão fazer a correspondência. Aí tem fazer progredir a colonização, Bahia, governo geral, obedecer e colaborar com o governo geral, tá? Vocês irão fazer a correspondência, tá bom? Vamos para o nosso terceiro quesito. Terceiro, escreva por que foi implantado o governo geral nas terras da colônia. Esse é o nosso terceiro quesito. Quarto, troque os códigos pelas palavras e responda com o nome de cada governador geral. Então, aqui eu tenho vários códigos, você vai trocar e você vai colocar o nome desses três principais governos gerais, tá certo? Governadores gerais. Aí, letra A. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Quem foi esse governo? Letra B. Chegou à colônia com 130 soldados e vários trabalhadores. Letra C. Trouxe com ele alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Tá certo? Quinto quesito. Substitua a letra pela anterior de acordo com a ordem alfabética e descubra o nome das cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje têm grande valor no nosso desenvolvimento. Então, você vai substituir as letras e aí vai aparecer o nome das cidades, tá certo? Das principais cidades. Certo, meus amores? Vamos para o nosso sexto quesito. Sexto, pinte de azul o nome do governo geral que fundou a cidade de Salvador. Aí eu tenho aqui o nome deles, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes de Sá. E aí você vai pintar somente um, tá? De azul. Sétimo quesito. Em cada item, escreva um objetivo da estrutura política e administrativa do governo geral. Tá? Então, eu tenho A, B, C, D. Você vai escrever um objetivo, tá certo? Da estrutura política de cada governo, de cada governador geral. Tá certo? Oitavo quesito. Oitavo, os governadores gerais não trabalhavam sozinhos. Pesquise e escreva a função de cada cargo a seguir. O que o ouvidor-mor era responsável? O provedor-mor e o capitão-mor. Então, você vai ver e você vai ler e vai escrever, tá certo?
cada cargo desses homens que a tia falou. Ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Esse foi o nosso 8º quesito do nosso livro de história, tá certo? Nas páginas 42 e 43, tá bom, meus amores? História 42 e 43. Bom, nós iremos agora para o nosso livro de reforço. Vamos para o nosso livro de reforço. No reforço, vocês irão fazer as páginas 88 e 89. Certo? 88 e 89. Vamos lá. De reforço. Primeiro quesito. Primeiro, escreva as respostas corretas das perguntas a seguir. Letra A. O que o rei de Portugal resolveu criar depois do fracasso das capitanias hereditárias? Letra B. Qual era o seu objetivo? Letra C. Onde ficava sua sede? Tá certo? Segundo quesito. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí eu tenho número 1, Tomé de Souza, 2, Mendes Sá, 3, Duarte da Costa. Aí aqui eu tenho segundo governador-geral, terceiro governador-geral, primeiro governador-geral. Então, você vai enumerar, tá certo? Nosso terceiro quesito do livro de reforço. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Aí aqui eu tenho, Tomé de Souza realizou a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. A outra afirmação, o padre Manuel de Nóbrega veio ao Brasil capturar e vender os indígenas como escravos. A próxima, Mendes Sá expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. A próxima frase, o Salvador passou a ser a segunda capital do Brasil. Tá certo? Vocês irão colocar verdadeiro ou falso. Próxima. Observe as frases falsa, tá? Do quesito anterior, do terceiro quesito. Você vai observar as frases falsas do terceiro quesito e escreva para que elas fiquem verdadeiras. Então, as frases que estiver falsa aqui, vocês vão escrever embaixo, tá certo? Nessas linhas, para que elas fiquem verdadeira, tá certo, meus amores? Este foi o nosso quarto quesito, tá bom? E último do nosso livro de reforço, tá bom? Com as páginas 88 e 89, tá certo? Bom, chegamos, tá certo, ao final de nossa aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ótimo final de semana, o Senhor proteja a cada um de vocês e espero vocês segunda-feira, tá certo? Tchau, meus amores!